Fala pessoal, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje vamos dar prosseguimento na planta básica que a gente está fazendo aqui. Então é o seguinte, o que faltou aqui nessa planta aqui? Faltou a gente fazer as cotas, né, dos ambientes aqui, cotar a planta por si, né, e colocar o título da planta aqui. Só que as cotas eu vou deixar por último, porque a gente vai fazer todas as outras plantas, né, a planta de cobertura, de corte, e corte A, corte B, e aí deixa para o final que é mais fácil. A gente faz uma, aí a gente estabelece a cota para todo mundo de uma vez, tá? Então o que a gente vai fazer? Vamos colocar o título desse texto do desenho aqui agora e a gente já finaliza essa planta por aqui e vamos partir para a planta de cobertura. Então o que a gente vai fazer agora? Para a gente fazer esse título, né, e tem um padrão também, assim como tem as cotas de níveis, o nome dos ambientes e tal. Eu vou deixar aqui aqui embaixo, na escala de 1 para 100, tá? Eu vou explicar para vocês o porquê disso. Tá? Então eu vou vir aqui no PDF e aqui na NBR 6492 ele estabelece um padrão aqui, ó, numeração de títulos de desenhos, de títulos e desenhos. Em cada prancha os desenhos, sem exceção, devem ser numeradas a partir do número 1 até N vezes, tá? Vai depender da quantidade de desenhos, né? Conforme o exemplo da figura A30. Então aqui a gente tem o padrão, que ele está falando que para a gente fazer essa circunferência aqui é de 12 milímetros. A escala aqui, o texto em si é 3,5 milímetros e meio. E o número que tá inserido dentro desse círculo é de 5 milímetros. E a planta do pavimento, né? Que pode ser planta baixa, pode ser pavimento térreo, pavimento superior. É o nome do título do texto. É o título do desenho, que é 5 milímetros. Então como a gente vai fazer isso aqui? Eu vou voltar aqui no AutoCAD. Eu vou deixar aqui em 1 para 100, por quê? Porque igual eu expliquei aqui quando a gente for fazer o símbolo de nível. Se vocês pegar a escala de 1 para 100, ou uma régua comum de escola, vocês vão observar que a gente tem as graduações de 0, 1, 2, 3 até 30, né? Depende da régua, tem mais. Então na escala de 1 para 100, quer dizer o quê? Que de 0 a 1, na escala de 1 para 100, trabalhando em metro, a gente tem 1 metro, tá? Que equivale a 1 centímetro, se você pensar em centímetros, tá? Então, se a gente tem na escala de 1 para 100, de 0 a 1, é 1 metro, 1 metro ou 1 centímetro na escala de 1 para 100 equivale a 10 milímetros, tá? Basta você contar os risquinhos aí, você vai ver que vai dar 10. Então, são 10 milímetros. Então, para a gente fazer 12 milímetros, a gente teria que fazer 1 centímetro aqui na escala de 1 para 100, ou 1 metro, né? E mais 2 milímetros, que aí vai dar 1,2. Então, o que a gente vai fazer? Vamos voltar aqui, ó, para fazer o símbolo. Primeiramente, vamos criar uma camada, tá? Layer Properties, a gente vai vir aqui em Layer Properties, vocês sabem já como é que faz para criar uma camada. E a gente vai dar o nome dessa camada de símbolo, vou colocar aqui, ó, símbolo, título, título, tracinho TX de texto, tá? E aqui eu vou deixar em branco mesmo, linha contínua. Vou fechar aqui, vou dar um clique duplo em cima para deixar já selecionado, ó, veja que o tiquezinho está selecionado. Vou fechar aqui. Aí eu vou vir aqui nessa aba aqui, Draw de desenho, e vou vir aqui em Circle, né, de círculo. E clico nessa setinha, tem vários tipos de círculo. Para eu fazer esse círculo, eu preciso vir aqui, ó, Center Diameter. Por quê? Porque ele vai pegar do centro e vai fazer a circunferência, que é o diâmetro, tá? O diâmetro de 12 milímetros, que é o que pede aqui na NBR 6492. Aqui, ó. O diâmetro desse círculo é de 12 milímetros. Então, como a gente está trabalhando em metros, vou voltar no AutoCAD. A gente vai colocar aqui assim, ó, em Circle, Center Diameter. Aí você vai clicar aqui, vai abrir o círculo.
Não esquece de deixar selecionado aqui, ó, símbolo título TX de texto. Aí eu vou abrir aqui e vou digitar 1.2, que equivale a 12 milímetros. E dou Enter. Aí ele vai abrir esse círculo aqui, tá? Aí o que a gente vai fazer? Vamos puxar uma linha, tá? A partir do centro lá. Então, L de linha, de line, Enter, tanto em inglês quanto em português é L. Clica neste ponto aqui centralizado e arrasta para cá. Aí eu vou dar um ESC para sair do comando ou Enter para sair do comando. Agora a gente vai criar um atributo aqui, um atributo que é esse do número do desenho e o título do desenho, tá? Que é isso aqui, ó. Criar um atributo pro nome, pro número do desenho e pro título. Então, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos vir aqui em Block e vai vir aqui nesse primeiro ícone aqui. Chama Define Attributes ou definir atributos em português. Clica nele. E aí nós vamos criar um atributo. Vamos chamar isso aqui de... Vamos colocar ali já o número 0. Vamos botar 0. Tá? Que se não tiver... Vamos partir que a gente está criando um bloco inteligente. Então vamos colocar 0 lá. Depois a gente vai alterar. Aí no prompt de comando colocar qual é o... Vou botar abreviado aqui. Qual é o número do desenho. Em default vou deixar 0 também. E aqui eu vou deixar text style aqui, ó, vou deixar em anotativo. E aqui em text setting, né, configurações do texto, justificação, né. A gente vai escolher middle center, meio centro, tá? Clica nele. E o texto, vamos botar lá no PDF, ele tá falando que a altura desse texto é de 5 milímetros. Vamos ver se a gente tem um texto já nessa configuração aqui. Aqui a gente tem um texto de ambiente de 3,5, ó. Eu não tenho, então eu vou ter um de nível de 2,5 e eu tenho o anotativo que está aqui de 2,5 e o standard que é padrão também de 2,5. Então antes da gente fazer esse atributo é o seguinte, vamos configurar um texto para lá. Então eu vou cancelar aqui. Vamos vir aqui em annotation ou anotação. Vai vir aqui nesse azinho, tá? Vou clicar nele. Vai abrir essa caixa de informações aqui, né, de estilo de texto. Vamos partir do texto ambiente mesmo, ou você pode vir a partir do standard ou do anotativo, tá? Vou deixar aqui como... Vou pegar do anotativo. Vamos clicar aqui, deixar selecionado aqui em anotativo, em size, tá? O texto eu vou colocar, vou deixar ali como... Vou deixar tudo como Romance, tá? Romance.shx. E na altura a gente vai colocar 5 milímetros. Aqui nessa área, essa caixa de informações, a gente trabalha em milímetros, tá? Só que não é esse texto aqui não. Deixa eu ver aqui. O texto vocês podem escolher qual vocês quiserem. Eu vou escolher esse aqui, ó. Pronto. E aí... tá, uma coisa que eu fiz, que eu esqueci de falar pra vocês, eu fiz errado. Vou fechar aqui, close. Sim. Vem annotation de novo. Clica no texto. No Azinho ali, naquele símbolo. E aí a gente vem aqui em Annotative. Clica em New. Vamos criar um estilo de texto. Vamos colocar TX título. Título, tracinho, desenho. Tá? E dá um OK. Aí a gente deixa aí você escolhe a fonte que vocês querem. Eu já escolhi o meu aqui, tá? Que é o romance.shx. E o size a gente deixa em anotativo. Paper Text Height deixa em 5 milímetros. E aqui a gente não mexe em nada. Aí vocês dão um Apply, tá? No caso aqui o meu já foi criado. Vocês dão um Apply e dão um Close. E deixa como Set Current, aqui, que é definir como atual. Então vou fechar aqui Close. Observe que se eu clicar em anotação aqui aparece que já está definido atual. Vou dar um ESC. Agora sim eu vou lá em Block. Vem definir atributo. Aí vocês vão colocar aqui 0. Coloca qual é o número do desenho. E aqui em default deixa 0. Em configuração do texto, vamos deixar em middle center,
Ele vai pegar a partir do centro da circunferência e o texto já está selecionado. Vamos deixar TX, título, desenho. Veja que ele já veio com 5 aqui, ó. Text height, veio com 5 milímetros. E texto, text style aqui, estilo de texto, você deixa em anotativo. Aí dá um OK. Aí ele vai vir a partir desse ponto aqui, ó. Só encostar o mouse perto da circunferência do diâmetro aqui do círculo. E aí ele vai achar o centro. Se eu clicar, veja que o meu símbolo já veio para o centro. Só que tem uma coisa que eu não gostei aqui. O texto aqui, acho que ele deveria ficar em negrito, assim ficaria melhor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou deletar esse atributo. Vou voltar aqui em anotação, estilo de texto. Você vai lá em anotação, aí você vai vir no Azinho, ó, anotação, clica no Azinho. Aí vem aqui em TX, título de desenho que a gente configurou, e só vou mudar a fonte. Aqui eu vou colocar Arial. Arial. Vai ficar mais ou menos assim. E aí eu vou dar um Apply, Close. Agora vamos lá de novo, definir atributo, vai em Block, definir atributo. Isso é importante, gente. Vocês têm que estar sempre... fez uma coisa errada, volta, tenta de novo. Vocês vão fazendo várias vezes os comandos, fazendo várias informações novamente, que vocês vão fixando isso na mente. Então aqui, ó, vocês vão colocar 0. Aqui vocês vão colocar qual é o número... Vamos escrever por extenso. O número do desenho. E default 0. Aí aqui de justificação a gente vai colocar middle center, meio centro, texto é isso aqui mesmo de 5 milímetros, em anotativo e dá OK. E OK, a gente vai voltar lá. Lembra que eu falei, né? Ó, veja que agora o texto mudou, ficou mais negrito. Então se encosta perto do diâmetro da linha do centro. E aí clica no centro e ele puxa o texto para você. Já criamos um atributo para esse texto. Agora vamos criar um atributo para o texto, para o título do texto agora. A gente vai voltar em Block, definir atributo, que é esse primeiro ícone ali. Aí vocês vão colocar, vamos colocar assim como exemplo, planta baixa. Prompt de comando. É o que? O prompt no caso é qual é o nome do desenho. Pode ser planta térrea, pode ser planta baixa, pode ser planta pavimento superior 1, pavimento superior 2, depende do que você está trabalhando. Em default a gente deixa 0. Justificação. Agora sim, eu vou deixar aqui como bottom left, tá? E aqui o texto continua o mesmo, de 5 milímetros, e deixa anotativo aqui, tá? E clique em OK. Tag main. Tá, não pode ter espaço aqui, tá? É isso que tá falando ali, ó. Você tem que colocar um tracinho ali. E dá um OK. Aí ele vai trazer para cá, vocês vão definir nesse ponto aqui. Clicou, ele já definiu. Veja que a linha ficou grande, né? Essa linha aqui, a gente clica nesse ponto, arrasta para cá e deixa aqui. Há uma maneira da gente deixar essa linha aqui, esse bloco, quando eu transformar em bloco, que ainda não tá um bloco único, tá? Eu tenho aqui o símbolo, né? Com 2 atributos criados aqui. Eu posso transformar isso num bloco único e ainda fazer com que ele fique inteligente. Ou seja, se eu aumentar o nome do meu texto aqui, eu posso clicar na linha aqui e alterar o tamanho. Se eu não criar um atributo para isso, automatizar isso aí, o que é que vai acontecer? Eu não consigo alterar aqui depois, entendeu? A não ser, por exemplo, se vocês não quiserem fazer isso, vocês podem já pegar aqui e utilizar isso aqui, só que aí ele não teria que estar anotativo. Então, mas como eu estou ensinando dessa forma, para vocês aprenderem a criar os blocos de vocês e automatizar, seria interessante fazer dessa forma. Então, o que eu vou fazer? Vou selecionar tudo, vou apertar o comando B de block, ou bloco em português, tanto em português quanto em inglês é B. Enter. Vai abrir isso aqui, aí vocês vão dar o nome. Vou colocar assim, símbolo, tracinho, título
desenho. Tá? Vocês têm que colocar tracinho porque ele não aceita espaço. Aí aqui no Specify on Screen, tá falando especifique na tela. Pick point. Pegue o ponto. A partir de onde? Eu vou pegar a partir desse ponto aqui, ó. Agora ele fala a mesma coisa aqui, ó. Specify on Screen. Select Objects, ou seja, selecione o objeto. Eu clico aqui e seleciono esse objeto. Tá selecionado, dou Enter. Dei Enter, agora em Behavior, vamos deixar em anotativo. Quer dizer que o bloco que eu criar aqui, ele vai ficar anotativo. O que é anotativo? Cada vez que eu alterar a minha escala, os meus blocos alteram de acordo com a escala. A sua medida vai entrar de acordo com a escala. Se eu pôr na escala de 1 para 50, vai ficar na escala de 1 para 50. Se eu pôr na escala de 1 para 100, vai ficar na escala de 1 para 100. Por isso que a gente deixa anotativo. Aí eu vou dar OK. E já criei um bloco inteligente. Aí... só teve um problema aqui que eu cliquei, eu coloquei errado isso aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui. Vamos ver se dá pra editar aqui. Text option, propriedade. Aqui. Eu não sei porque que entrou esse zerinho aqui. Deixa eu ver aqui. Vou fazer o seguinte, eu vou explodir isso aqui. Vou apertar X de explode. E aí... Não deu certo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou cancelar esse aqui, vou deletar. Vamos criar um novo aqui, ó. Vem aqui em Circle, Center Diameter. Aí a gente clica aqui, abre, coloca 1.2, que é o diâmetro lá. Então, ou seja, 12 milímetros. Na escala de 1 para 100 é 1.2. Vou pegar o comando L de linha, Enter. A partir do centro aqui eu puxo uma linha, dou ESC. Tá feito. Agora eu vou criar o atributo Block. Define Attributes, aqui nesse primeiro ícone, coloco 0, aí eu vou colocar qual é o número do desenho, e aqui 0. E aqui a gente vai colocar como Middle Center, e aqui a gente vai definir como, deixa eu ver qual que é a altura do texto aqui, é 5 milímetros também. 5 milímetros, dou um OK. E vem aqui, ó, a partir do centro aqui, ó, encosto para cá perto da linha e acho o centro. Achei, OK. Agora vem de novo em Block, nesse primeiro ícone, definir atributo. Colocar aqui planta baixa. Em prompt, qual é o nome do desenho? E aqui em default a gente vai colocar planta baixa. Aqui a gente vai colocar em bottom left. Deixa em texto aqui 5 milímetros, que é o mesmo milímetro do texto, tá vendo? Texto aqui, o título do texto 5 milímetros. Vem aqui em deixa em anotativo e dá um OK. Aí vocês vêm nesse ponto, clica aqui. Clicou. A gente vem nesse seleciona tudo e aperta B de bloco ou block, Enter. Aqui eu coloco planta, símbolo, simbi, vou colocar diferente, simbi, tracinho, título, desenho. Pick point, a partir deste ponto, select objeto, selecione o objeto, seleciono o objeto, selecionei, Enter. Agora em anotativo e dou OK. Criei aqui já o bloco. Ó. Se eu clicar agora é uma peça única. Agora o que eu vou fazer? Eu vou automatizar para eu ajustar essa linha. Veja que a linha está muito grande. Aí eu poderia fazer o seguinte. Aqui eu já tenho o nome, né? Aqui eu já tenho o nome da minha planta. Então eu poderia colocar aqui. Poderia dar um clique duplo. E alterar aqui, poderia colocar abreviado pavimento superior, se eu quisesse, e dar um OK. OK.
E aqui em 0 eu poderia colocar, por exemplo, folha 1, né? Desenho 1. E tá feito. Aí o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, vou dar um clique duplo, deixar como planta baixa mesmo, dou um OK. Eu poderia fazer uma outra camada para o texto aqui, colocar o texto na cor azul, por exemplo, entendeu? Eu poderia fazer diferente. Aí o que eu vou fazer? Eu vou selecionar esse bloco aqui e vou automatizar ele, ó. Selecionei, eu clico com o botão direito do mouse, eu venho aqui em Block Editor, clico nele, vou abrir uma caixa de informação aqui para mim, vou dar um zoom para trás e vou criar um parâmetro para ele aqui, ó, Parameter. Então eu vou clicar aqui, qual que é o parâmetro? É um parâmetro linear, ou seja, desse ponto para esse ponto, que eu quero ajustar essa linha quando aumentar ela ou diminuir ela. Então você vai vir em parâmetro, vem linear, aí ele fala, especifique o início do ponto, ou seja, a partir deste ponto aqui e puxo até esse ponto aqui, ó. Aí eu puxo para baixo, aí vai aparecer esse distance 1 aqui, no caso 1 aqui, no caso, distância 1. Aí eu venho aqui em actions, né, ações, eu vou criar uma ação para ele. Qual que é a ação que eu quero? Eu quero que ele uma ação de stretch, que ele estique, no caso, para lá ou para cá, se eu precisar ajustar essa linha. Então eu vou clicar aqui em stretch, cliquei, aí ele pede selecione o parâmetro. Eu vou selecionar o parâmetro. Qual que é o parâmetro? É este aqui, tá? Opa, seleciono o parâmetro e peraí. Cliquei para selecionar, agora eu vou... Não. Ó, de novo, aperta Stretch, aí ele fala Select Parameter. Você tem que selecionar o parâmetro, no caso aqui, ó. Selecionar essa distância aqui. E agora sim, agora eu venho aqui e vou selecionar da onde eu quero esticar. Esse quadrinho aqui, ó. Esse quadrinho quer dizer que apenas esse ponto, ele vai aparecer uma opção no qual eu posso clicar aqui e arrastar ele. Eu vou mostrar para vocês entenderem mais para frente. Então selecionei e agora ele fala selecione o objeto, no caso. Tá? Selecionei tudo. Aí eu vou dar Enter. Enter e agora eu vou testar o Test Block. Clico aqui. E agora eu vou testar. Ele vai abrir uma nova aba aqui para mim, para testar. Por exemplo, cliquei, apareceu uma seta, tá vendo? Se eu clicar para esticar, tá, ele esticou tudo. No caso, eu teria que selecionar só o título aqui. Deixa eu voltar aqui, ó. Eu vou fechar aqui. Vou voltar aqui, ó. Vou clicar aqui, ó. Vou deletar. Vou vir aqui em parâmetro de novo, linear, tá? Aí eu clico deste ponto a este ponto e puxo para baixo. Agora eu venho em ações, actions, clico em stretch e aí ele fala selecione o parâmetro. Este é o parâmetro. Tá selecionado aqui. Agora eu vou clico de novo e vou abrir um quadrinho aqui, ó. Abri. Então apenas esse ponto aqui, vou dar enter. Não, aí ele fala selecione o objeto. Qual objeto que eu quero esticar? Apenas a linha. Então eu vou dar enter. Agora sim, agora eu venho test block. E aí veja que se eu clicar na linha, eu posso ajustar o tamanho. Imagina que eu tivesse colocado aqui, ó, por exemplo, um texto grande, ó, só para vocês entenderem, ó. Planta, pavimento, vamos dizer assim, pavimento superior, só para dar um exemplo. Enter. E o que? Aí ficaria desse tamanho, então eu vou ajustar aqui, ó. Ó, eu venho aqui e ajusto aqui. Pronto. Don't ask. Agora ficou desse tamanho. Agora, imagina que o texto aqui fosse planta baixa, só apenas planta baixa. Planta
planta baixa. Baixa. E ok. Enter. Veja que eu tenho um texto pequeno para uma linha muito grande. Então, como eu criei esse parâmetro, basta eu clicar na linha e vir até aqui, ó, e ajustar a linha. Para isso que eu criei esse sistema do bloco inteligente aqui, tá? Então, aí como tá certo, eu vou fechar aqui. Vou vir aqui em Close Block Editor, ou seja, fechar bloco de edição, o editor de bloco. E aí ele fala assim, ó, salve o bloco, a mudança, salve a mudança do símbolo título desenho, aqui ó, save the changes to symbol. Aqui, ó, então é para salvar, eu vou salvar ou descartar, eu vou salvar. Clico aqui em salvar, salvei. Então veja que agora, se eu clicar na linha aqui, ele tem a setinha, eu posso vir aqui e ajustar aqui. Tá com dúvida como é que faz isso aqui de novo? Eu vou fazer mais uma vez para vocês entenderem. E se der alguma dúvida, vocês voltam lá o vídeo e observam como é que faz. Uma vez que eu crio o bloco, eu seleciono tudo e venho, clico com o botão direito. Aí eu aperto aqui, eu clico em Block Editor, vai abrir essa caixa de informação. Eu vou excluir o que eu fiz lá, eu tirei, ó, vou fechar aqui, eu vou dar um close, vou salvar, e vou voltar aqui, vou clicar na linha, e veja que a linha agora não tem mais como eu ajustar, ó, tá vendo? Porque eu tirei o padrão. Como é que vocês fazem? Depois que vocês criaram um bloco lá, vocês viram como que eu fiz para criar o bloco. Basta vocês voltar o vídeo e fazer passo a passo. Seleciona o bloco, clica com o botão direito do mouse, venho em Block Editor, vai abrir essa caixa de informação. Eu preciso criar um parâmetro e depois uma ação. Você clica aqui em Parameter, vem aqui o parâmetro linear que eu quero criar, que este é o parâmetro que eu quero. Aí eu vou clicar deste ponto até a linha, até o final da linha. E aí eu puxo. Aí ele faz essa informação aqui de distância, que é a distância 1, porque você pode criar vários parâmetros aqui diferentes para criar várias ações diferentes. Só que o que eu quero agora no momento é que quando eu colocar um texto maior ou menor, que ele se ajuste aqui. Então, o que eu vou fazer agora? Depois que eu fiz isso aqui, eu venho em ações, venho em stretch, e aí ele pede select parameter. Ou seja, qual que é o parâmetro? O parâmetro é esse que eu fiz. Dei um clique aqui, ó. Não, peraí. Clique em stretch. Aí clica no parâmetro. Aí tá selecionado. Vê que fica piscando. Quando está perto, que ele fica piscando. Ó. Se eu sair de perto, ó, para de piscar. Aí você vai abrir um quadriculado aqui agora, ó. Ó, dá 2 cliques aqui, ó. E aí eu criei o parâmetro, quer dizer que a partir deste ponto vai ter uma setinha, quando eu clicar na linha vai ter uma seta no qual eu posso ajustar a minha linha para lá e para cá. Só esse lado, o outro lado ele não vai mexer, a não ser que eu quisesse criar aqui. Aí ele fala, selecione o objeto, o que que eu quero dar o stretch, ou seja, estender, ou esticar, é a linha. Então você seleciona. Depois de selecionado, você dá um Enter. O parâmetro já foi criado, basta você verificar que aqui tem um parâmetro criado, ó. Aparece esse ícone aqui. Aí o que eu vou fazer? Vou testar se está funcionando. Test block. Clico aqui em cima. Aí se eu clicar na linha agora, ó, veja bem que se eu clicar na linha vai aparecer uma setinha. Apenas a setinha daqui. Aqui não aparece nada, tá vendo? Então quer dizer que eu posso vir aqui e ajustar. Ou seja, o meu parâmetro está funcionando. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou aqui, fechar aqui, ó. E vou voltar aqui na minha área de edição, né? Eu criei o meu parâmetro e vou dar um Close Block Editor. Vou fechar o bloco. Aí ele pergunta se eu quero salvar mesmo o que eu criei ou se eu quero descartar. Eu quero salvar. Save the changes. Se eu quero salvar a mudança. Clica aqui. Dei um clique, pronto, tá salvo. Agora se eu clicar na linha, o meu parâmetro foi criado. Aí basta eu vir aqui e ajustar para cá. Pronto. Dou um ESC e aí eu tenho meu parâmetro criado. Agora eu vou mover, vou apertar M de mover, Enter. Seleciono este ponto aqui, ó. Vamos selecionar aqui, ó, este ponto aqui e vou puxar para cá. O meu, vamos deixar mais ou menos aqui.
meu título. E está criado o meu título da minha planta. Aí agora eu posso vir aqui e sair colocar na planta na minha escala de 1:50. Depois eu vou mostrar para vocês, eu vou criar uma nova anotação aqui com vários outros tamanhos de títulos, de título não, de textos, para quando a gente for plotar, ele não ficar igual tá aparecendo aqui. Na hora que eu clico, ele fica maior do que o desenho, fica desproporcional, porque aqui o texto entrou numa escala de 1:100. E aqui o texto proporcional que eu estou desenhando está na escala de 1:50. Só que aí precisa se criar outros títulos de texto, mas depois, mais para frente, eu vou mostrar como é que a gente faz isso. Então, é só seguir o passo a passo que eu estou fazendo, vocês vão entender. Tá? E praticar bastante. Então, eu vou clicar em salvar, sempre salvo o projeto de vocês para não correr o risco de perder. E basicamente isso. A partir daqui, a gente já consegue criar a planta de cobertura. Tá? Eu vou fazer o seguinte, para não ficar grande esse vídeo agora, eu vou finalizar por aqui e vou mostrar no próximo vídeo como a gente faz para criar já a planta de cobertura. Tá bom? Se vocês gostaram, se inscreve no canal aí, deixa um like. Essa é a maneira que eu consegui de fazer para poder ajudar vocês. E a melhor maneira que vocês puderem me ajudar é se inscrevendo e deixando um like aí. E qualquer dúvida, qualquer sugestão também, deixa nos comentários ou me manda mensagem que a gente tenta melhorar até para tirar a dúvida de todo mundo aí. Tá bom? Obrigado e valeu!